Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde. Não sei o horário que vocês estão assistindo essa aula, mas fico muito feliz que vocês se comprometeram a assistir e a gente pode dar mais um passo para nossa jornada, para que a gente tenha noção de alguns conceitos da fotografia, que dessa vez são mais técnicos, né? Mas que vão auxiliar bastante a construção desse olhar até o resultado final, que é a nossa exposição, né? É os projetos de vocês. Então eu vou retomar alguns assuntos hoje e vou me aprofundar um pouco mais em outros, como a composição. Enfim, vai ser bem legal. E vamos para o slide. A aula de hoje ela é sobre composição. Composição nada mais é do que as escolhas que a gente faz que vão definir a nossa imagem, né, como um todo. O que a gente quer dentro da imagem, o que a gente quer fora da imagem. Quando a gente vai fotografar um objeto, uma paisagem, o que eu quero mostrar, o que eu vou dar atenção, como eu vou dar essa atenção, de que maneira o meu olhar vai transmitir isso para quem está lendo aquela imagem, né? Porque a gente faz leitura de imagens também. Então, como é que a gente vai fazer essa escrita com a luz, e dessa vez, né, com os enquadramentos e com as linhas, com as formas, como é que a gente vai fazer essa escrita, né, para quem vai ler nossa imagem. Então, a composição é isso, são as escolhas que a gente faz, né, dentro da nossa imagem. Vou passar aqui pro ladinho. E a gente vai retomar o que eu já falei uma vez, acho que foi na primeira aula, sobre planos, né? A gente vai retomar aqui alguns planos. O plano inteiro, como eu falei, são 2 palminhos acima da cabeça, 2 palminhos abaixo dos pés, onde a gente vê a pessoa de corpo inteiro e a gente vê também o espaço que ela está inserida, né? A gente entende aqui, ó, que é um parque, tem árvores, tem verde, e a gente vê a pessoa de corpo inteiro. Esse é o plano inteiro. O plano geral é um plano mais aberto, né? A gente vê ainda mais o espaço, é chamado de plano de estabelecimento, é um plano que nos dá a noção onde aquela pessoa ou aquele objeto está inserido, né? A gente tem uma localização bem ampla, a gente consegue entender que espaço é aquele. Dentro do cinema, geralmente, muitas cenas começam com plano de estabilização, depois vão variando entre outros planos, para que a gente primeiro saiba onde aquela personagem está, e depois as ações que ela vai fazendo ao decorrer do filme, ou não também, né? Mas é um plano que serve para isso, assim, para a gente entender o espaço e a pessoa. A gente vê espaço e pessoa, esse plano geral. O plano americano, que é esse plano acima do joelho, como eu falei na última aula, que é um plano que indica muita ação, que foi muito usado em filmes de faroeste, onde mostrava a arma, né, do oponente na coxa. E é isso, é um plano que indica... Opa! Aguarde aqui problemas técnicos. É um plano que delimita muita ação dos personagens. Tá, a gente tem um plano médio aqui, né, que enquadra a pessoa metade do corpo para cima, é muito usado em telejornais, em entrevistas. A gente também vê um pouco da ação, mas também vê um pouco mais da expressão. E aí a gente tem esse plano médio curto, que é uma transição, né, de maior tensão do rosto, de baixo do peito para cima. E a gente tem o primeiro plano, que é aqui, né, daqui para cá. Eu tô basicamente em primeiro plano aqui para vocês, ó. Bom, a gente vê minhas expressões, a gente me vê gesticulando, me vê também, né, tem uma expressão no corpo, no ombro. Eu tenho um primeiríssimo plano, que é isso aqui, né? Primeiro plano, na verdade, onde a gente vê o rosto, né? Olha, daqui pra cima, a gente tem esse foco nas expressões, né? No rosto, um plano muito dramático. Se estiver triste aqui. O plano detalhe, né? Que é um plano bem detalhe, pode ser em uma parte do corpo, mãos, isso aqui é um plano detalhe das mãos, alguma parte do corpo, boca, né? Ou algum objeto, foco em algum objeto. Isso é o plano detalhe. E aqui a gente tem um exemplo de plano geral, né? Que é esse rapaz, a gente vê o espaço que ele está inserido, a gente vê ele aqui também.
aqui esse exemplo. Ó, acima do joelho. É qual plano? Vocês lembram? Aqui é o plano americano, né? Onde a gente vê a ação, a gente tá vendo que a personagem tá segurando uma espada, enfim, a gente vê a expressão dela, mas a gente também vê a ação dela aqui. Olha como ela tá imponente, né? Nessa foto. E aqui a gente tem claramente um plano detalhe, né? E aqui eu separei um exemplo de cortes, né? Que são interessantes e que não são interessantes para nossa imagem, né? A gente vê aqui cortes, quando a gente tira uma foto, corta só a mão, ou só o dedinho do pé, sabe? Não são interessantes, traz deformidade pro corpo, causam estranheza no nosso corpo, né? E aqui tem nessa parte verde, são os cortes que são interessantes. Aqui ó, a gente tem o primeiro plano, olha aqui em cima do joelho, em plano americano, né? São cortes legais pra gente fazer na nossa foto. Gris vermelhos são os não interessantes. Agora a gente vai pensar na profundidade desses planos. A gente já entende os nomes, né, e as intenções desses planos, né? Agora a gente vai ver a profundidade deles. Aqui a gente tem uma imagem onde a gente tem 3 planos, né? A gente tem o primeiro plano, segundo plano, terceiro plano. O primeiro plano aqui são essas plantas, tá vendo? Como elas estão desfocadinhas, elas estão em primeiro plano. O segundo plano é o assunto da imagem, que é a nossa modelo aqui, né? E o terceiro plano é o fundo, né? É o fundo da imagem, que tem esse tecido aqui, essas plantas, enfim. Geralmente as fotos sempre são em 2 planos, como eu tô aqui, né? São 2 planos, eu e o fundo. Mas se eu fizer assim, ó, é porque eu não vou conseguir fazer um desfoque, sabe? Dessa planta. Mas eu já não tô em primeiro plano, né? A gente tá vendo que essa planta tá em primeiro plano, eu tô em segundo e tem um fundo. O que a gente vai aprender aqui são conceitos ou regras que servem então ali, né, para nos auxiliar, para nos ajudar, né? Mas não necessariamente a gente tem que fotografar só pensando através dessas regras ou só aplicando elas. A gente pode também subverter, a gente também pode criar de outras formas, a gente também pode quebrar. Mas é interessante a gente quebrar ou subverter, fazer tudo isso já sabendo, né, dessas coisas, assim, né? Então, a fotografia é muito de experimentação. Eu quero muito que vocês experimentem, que vocês sintam e vão fazendo, para que a gente não fique preso no mundo a nada, né? Mas é legal porque a gente entende que essas técnicas hoje estão aí desde a pintura, são antigas, e funcionam muito, né? Funcionam muito. E quais são essas regras, né? São várias, eu separei 4 aqui. É a regra dos terços, que a gente já falou um pouquinho e eu vou retomar de novo. São as linhas, né? A gente tem os quadros, que eu já falei também um pouquinho, vou retomar um pouco. E a simetria, né? A regra dos terços, né? São 2 linhas verticais e duas linhas verticais e 2 linhas horizontais, né, cruzando a imagem, formando 9 quadradinhos aqui, tá vendo? E aí, dentro desses pontos aqui de atenção, a gente coloca o nosso objeto, o nosso assunto, né? Não necessariamente precisa ser no ponto exato, mas entre essas linhas, né? E aí, o nosso olhar, ele é direcionado para esse lugar, né? Aqui a gente tem o pessoal no barquinho. Vamos olhar nessa daqui, né? Ver o pessoal do barquinho, mas a gente vê que tem um céu muito bonito, tem um mar, tem um rio ou mar, enfim, aqui muito bonito, mas o nosso olho está aqui, né? Também pelo contraste que tem na imagem, mas muito por essas linhas, né, nos direcionarem para o nosso assunto, né? E aí a gente tem também a divisão dessas fotos em terços, quando a gente pensa no horizonte, quando a gente pensa uma paisagem, geralmente muita gente coloca, dá 2 terços desses
para a terra e um para o céu, ou 2/3 para o céu e um para a terra, ou com o mar, enfim. Mas geralmente as pessoas não gostam, né, na fotografia, de utilizar o horizonte no meio, mas a gente pode utilizar também. Olha essa cena aqui, a gente tem os corvos que são interessantes, a terra, a gente tem aqui o horizonte, né, as montanhas, que é interessante, a gente tem o céu, que é interessante também. Então as três imagens, essas três repartições é agradável ao nosso olhar, assim, funcionam também. A gente também tem as linhas, né? As linhas é uma coisa fascinante dentro da composição. Aqui a gente tem 2 exemplos, né, das linhas muito bem demarcadas pela sombra, pela luz e pela sombra, né? Onde tem luz tem sombra, né, gente? E aqui a gente tem uma linha, olha como tá essa linha vertical com essa linha diagonal aqui, formando esse triângulo, dando essa atenção para essa moça aqui. Se ela tivesse aqui, talvez a gente não teria tanta atenção, nosso olhar não seria tão levado para ela como tá nesse formato aqui. Tudo nos leva a ela aqui, tá vendo? As linhas, na verdade, nos levam a ela. E as linhas são nada mais do que isso, né? É o nosso guia, né? Ela direciona o nosso olhar, de forma reta ou de forma curvilínea. Ela direciona o nosso olhar, né, para o nosso ponto de interesse. Aqui também a gente tem outro exemplo. Olha aqui, a gente tem um ponto de convergência. É quando 2 linhas se chocam. Olha como as linhas se chocam, né? Aqui, para esse fundo. Tudo nos leva aqui, elas se encontram aqui. Esse é o ponto de convergência, né? Aqui o uso das linhas diagonais para dar a noção de profundidade. Olha como a gente vê a extensão desse corredor, como ele é fundo, né? Através das linhas diagonais, aqui, tá vendo? Nosso olhar indo em direção ao fundo ali, mas percorrendo esse caminho, né? Muito profundo. Dá uma tridimensionalidade para a nossa cena. A gente, quando vai compor, a gente tem essa capacidade de tridimensionar a nossa cena. E aí eu botei aqui, né? Dependendo da forma que será utilizada, ela pode causar deformidade ou sensações diretas no movimento do nosso olhar. Olha como o nosso olhar se movimenta para a lateral aqui nessa cena, como parece que para está caindo aqui também, né? Causa uma vertigem, uma agonia, né? Aqui também, aqui a gente sabe que o menino tá vindo reto, o menino não tá fazendo curva. O menino tá vindo reto pra cá, mas as linhas, por fazerem essa curva aqui, nos dá essa sensação, né, de que o caminho tá embaralhado. E não, o caminho é reto, só uma ilusão mesmo que as linhas trazem e causam, assim como aqui também, né? A forma que enquadrou dá a ilusão de que o prédio tá caindo. Não, já passei essa. Os quadros são uma das coisas mais legais assim na fotografia, são os quadros. Estou aqui olhando para o lado para ver se eu acho alguma coisa que possa usar de composição para mostrar para vocês como funcionam os quadros. Mas aqui a gente tem, né, uma forma natural da natureza aqui de fazer um quadro na imagem, né? A gente tá vendo aqui essa mãe no barquinho e esses galhos contornando toda a imagem, fazendo uma espécie de moldura e direcionando o nosso olhar para esse ponto aqui, né? Porque aqui, ó, a gente viu que é um fundo bem branco e aqui a gente tem esses galhos bem escuros e com texturas diferentes também, né? Fechando essa cena, a gente fecha aqui ela, ó, é bem legal, né? A gente tem aqui também outra moldura que é com a poça de água e o reflexo do pássaro passando exatamente aqui na hora. A gente tem aqui também outra moldura com essa folha, e olha como o nosso olhar ele é capaz de trazer dimensões diferentes. A gente sabe muito bem que essa pessoa, né, anatomicamente, é muito maior do que essa planta, mas olha a forma que
o ângulo que ele pegou de baixo para cima e a profundidade dessa planta em primeiro plano aqui, como parece que ela é enorme, que ela quase engole, né, esse rapaz aqui, que ela é grande. Enfim, né, isso tudo é a direção do nosso olhar, é a forma da gente compor. Olha quanta coisa legal a gente pode fazer. Aqui a gente tem, olha, a composição em janelas. Não, olha, essa janela parece um quadro, né, um pôster do rapaz, né, ela aqui em primeiro, ali em segundo plano. Um quadro dentro do quadro, né, a gente tem um quadro aqui, tá vendo? E tem um quadro dentro do quadro, muito legal, né? Aqui foi uma foto que eu tirei, né? E isso aqui era um camarim e tinha uma frestinha do camarim, então eu só me aproximei e peguei o recorte dessa pessoa se maquiando aqui. E parece que ela tá sendo vista através do espelho, né? Parece que a gente é o espelho, assim. Se ela talvez estivesse olhando pro nosso olhar, ia dar mais essa sensação ainda. Parece que o espaço é muito maior, né? Mas não, era um buraquinho assim. Eu só encostei a câmera e consegui esse efeito de moldura bem legal na imagem, né? Eu separei um papelzinho aqui para ver se eu conseguiria fazer. Talvez eu não consiga pegar essa câmera frontal, ela não é tão legal, meu celular. Para fazer uma moldura. Não consegui muito bem. Mas a gente pode inserir essas coisas, né, dentro para trazer profundidade. Aqui a gente fala de simetria, que tudo que tem de um lado tem do outro lado, né? A gente vê esse pássaro aqui e a gente vê, ó, que é o mesmo espaço que tem daqui em cima do pássaro, a gente tem também aqui abaixo do seu reflexo, tanto nas laterais também, Ele tá bem enquadrado no meio aqui e tem de um lado e tem aqui do outro, no seu reflexo. Aqui também a gente vê perfeitamente simétrico essa imagem desse prédio tirado de baixo para cima, né? Onde os prédios se encaixam e juntos, né? Eles formam algumas formas geométricas. A gente vê um triângulo aqui, a gente vê um retângulo aqui e o quadrado, né? Da imagem, né? Da forma que a imagem foi recortada em quadrado. E a gente tem, olha como tá simétrico, né? Encaixa perfeitamente os dois lados. Aqui também é a mesma coisa. E aqui, mesmo que não tenha exatamente uma outra mulher do outro lado, a gente tem um elemento que também é sombreado, né? Também está em contraluz, a gente também só vê a silhueta, as mãos, como os galhos estão, né? Parece muito com o desenho das mãos dela aqui. A gente também tem os mesmos espaços, ó. Então a gente tem aqui, olha, bem simétrica essa imagem. E eu trouxe algumas dicas, né, pra vocês. É bem legal a gente sair da zona do conforto, é bem legal a gente praticar. No nosso celular tem a regra dos terços, né, tem ali a gradinha, é só a gente habilitar, em qualquer celular tem. E a gente chegar e ir praticando isso, ir testando, ir vendo o que funciona, ir vendo o que não funciona, em quais lugares funciona, essa técnica funciona, em quais lugares essa técnica melhor se aplica. Enfim, a gente ir praticando, a gente ir consumindo muita coisa, muita imagem, filme, videoclipes musicais, pensando como é que foi o enquadramento, como foi a fotografia, como é que foi pensado essa cena aqui, que causa tantas sensações na gente, né? Emoções na gente. E é isso, eu quero que vocês brinquem mesmo com a fotografia, sabe, gente? Que vocês busquem um olhar diferenciado, vocês saiam do comum. Por exemplo, vocês vão fazer uma foto de uma praia. Vocês não só fotografarem a praia, né? Como a gente vê no nosso olho. Vocês só procurarem outro ângulo, talvez de baixo para cima, ou de cima para baixo, porque as ondas do mar faz um desenho. Enfim, e estudando assim as coisas, e sempre buscando olhar diferente para aquelas coisas. É isso que fazem vocês se destacarem na fotografia, né? Então, essa foi a aula. Uma aula mais
prática, não trouxe muitas referências ou muitas pessoas. A gente vai trazer isso mais pra frente, a gente vai abordar mais outras coisas lá pra frente, sobre memória, sobre utilidades, assim. Agora foi mais pra gente retomar e ficar com essas questões técnicas afiadas, que é muito importante. E é isso, espero que tenham gostado. Eu vou passar um exercício prático também para vocês agora. E aí, a partir do que a gente escolher desses exercícios, a gente vai se preparando, né, para nossa jornada. Cheiro, gente, valeu!